Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre os efeitos do café e da cafeína sobre o nosso corpo e também sobre os nossos treinos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e conseguir acompanhar as próximas dicas que eu vou passar aqui no canal. Bom, então a gente vai falar hoje sobre a cafeína, né? Ela é uma substância que a gente encontra no café, no chá mate, no chá verde, em outras bebidas. E ela é uma substância que ela é estimulante, ou seja, ela traz uma sensação para o nosso corpo de mais disposição. O que acontece? Quando a gente toma um cafezinho, quando a gente consome alguma forma de cafeína, a cafeína ela vai provocar um efeito no nosso cérebro que ela vai inibir, ela vai mascarar a sensação de cansaço. Quando o nosso corpo está cansado e o nosso corpo manda mensagens para o nosso cérebro que nós estamos cansados, que o corpo está precisando descansar, o corpo gera uma sensação de sono, uma sensação de cansaço que a gente vai buscar descansar para a gente conseguir suprir aquela necessidade do corpo. Quando a gente está sob o efeito da cafeína, a cafeína ela gera uma reação no cérebro que essa mensagem que deveria chegar no nosso cérebro, que nós estamos precisando descansar, ela não vai conseguir chegar e a gente vai continuar naquele mesmo estado de alerta, mesmo que o nosso corpo esteja cansado, mesmo que a gente esteja precisando descansar. A cafeína também ela aumenta os níveis de adrenalina no corpo, então o nosso corpo ele fica mais acelerado. Por isso que muitas pessoas gostam de utilizar a cafeína como pré-treino, em suplementações que são ricas em cafeína, ou mesmo de tomar um cafezinho antes do treino para conseguir dar um pouco mais de disposição, para conseguir aumentar a adrenalina e a gente ter um rendimento um pouco melhor durante o treino. Então, por causa dessas reações químicas que acontecem no nosso corpo, ela pode sim ser utilizada como pré-treino e ela vai aumentar a disposição, ela vai melhorar a performance do nosso corpo durante o treino e ela também vai facilitar, vai estimular a queima de gordura pelo nosso corpo. Por isso que tanta gente gosta de utilizar o café ou a suplementação de cafeína no período pré-treino. Porém, a gente tem que analisar também qual que seria o efeito da cafeína mais profundamente no nosso corpo para a gente ver se realmente vale a pena a gente utilizar essa substância como pré-treino. A cafeína ela vai alterar completamente o nosso sono e o efeito da cafeína no nosso corpo ele pode durar até 40 horas. Então, por a gente ter um efeito tão duradouro no nosso corpo, dependendo do horário que você treina e dependendo de como é a qualidade do seu sono, talvez não seja interessante para os seus resultados. Porque se a cafeína vai gerar uma alteração no seu sono, talvez o seu descanso não seja suficiente para você ter o ganho de massa magra, para você ter a recuperação do seu corpo durante o treino. E isso vai interferir nos seus próximos treinos e vai interferir nos resultados que você vai ter no seu corpo. Então, se for para interferir na qualidade do seu sono, já não seria interessante você utilizar a cafeína. E da mesma forma que a cafeína dá uma certa disposição para o nosso corpo, a gente também tem um efeito rebote depois. A gente vai ter um momento de baixa depois na nossa energia. E essa baixa na energia talvez não seja interessante para o seu dia a dia. Principalmente as pessoas que treinam bem cedo, né, que elas utilizam do café para dar aquela acordada, às vezes elas treinam com um ótimo rendimento e depois quando o efeito rebote vem, elas vão sentir muito cansaço, elas vão sentir uma fadiga muito grande e elas vão sentir essa baixa na energia do corpo delas muito grande. Então isso acaba não sendo interessante para o restante do dia dessa pessoa. Além disso, o café ele pode gerar ansiedade e a ansiedade às vezes é o efeito oposto do que você está buscando com a atividade física. Muita gente busca atividade física para trazer mais qualidade de vida e mais bem-estar. E se você vai ter esse efeito de ansiedade, acaba não sendo interessante você utilizar a cafeína no seu pré-treino. E um ponto muito importante também que eu gostaria de focar aqui é que a cafeína ela gera um vício no nosso corpo. Eu falo isso por experiência própria, porque durante muitos anos eu tive o hábito de tomar café todos os dias de manhã e os dias que eu não tomava café, por uma razão ou outra, eu sentia dor de cabeça, eu sentia muito mal-estar. Até que chegou uma certa fase da minha vida, eu estava mais ou menos com 18 anos, eu já estava cansada daquele vício. Eu queria ter a liberdade de às vezes acordar de manhã e tomar um suco de laranja, tomar um iogurte e não precisar tomar o café preto. Então eu decidi que eu ia parar de tomar café e eu me lembro claramente que eu fiquei 3 dias com dor de cabeça e a partir do quarto dia eu já não senti mais esse sintoma, essa abstinência, que era característica da minha abstinência de café.
Eu me lembro que eu fiquei 2 semanas sem tomar café e depois eu comecei a tomar café de uma forma um pouco mais esporádica. E todas as vezes que eu percebia que eu estava ficando viciada novamente naquela substância, eu começava a aumentar o intervalo entre os dias que eu tomava café e os dias que eu não tomava. Eu continuo tomando café porque eu gosto do café, mas eu tento tomar isso de uma forma mais moderada, de uma forma que eu não fique viciada novamente. E um último efeito que eu gostaria de falar sobre o café é que ele acelera os movimentos do nosso intestino. Então, ele acelera a nossa digestão e ele acaba gerando uma má absorção dos nutrientes pelo nosso intestino. Como ele vai acelerar os movimentos peristálticos, os movimentos que o intestino faz para conseguir absorver o alimento e eliminar as fezes, você pode ter uma má absorção dos nutrientes que estão nos alimentos porque tem essa aceleração da digestão. E isso pode ser muito grave no longo prazo. Bom, diante de todos esses efeitos, eu pergunto, será que realmente vale a pena a gente tomar café antes do treino? E para algumas pessoas, realmente vai valer a pena, dependendo do dia que ela tá, do treino que ela vai fazer, se é um treino muito extenuante, talvez valha a pena sim tomar um café. Mas a dica que eu dou, não consuma essa substância com tanta frequência. Dê espaços maiores, né, que nem eu faço, entre um consumo de café e outro, entre um consumo de cafeína e outro, para o seu corpo não se acostumar com aquilo, porque todas as vezes que você acostuma, o seu corpo vai precisar de um pouco mais de cafeína, uma dose um pouco maior de cafeína, para conseguir fazer o mesmo efeito, e com isso você vai aumentando cada vez mais e também aumentando os efeitos colaterais. E também perceba como você se sente com o café. Perceba se você se dá bem com o café, se o café altera o seu sono, se o café te dá uma sensação de ansiedade ou se você não tem tantos sintomas, porque isso também varia de pessoa para pessoa. E para todo mundo, eu recomendo que você não consuma com tanta frequência. Deixe para tomar o seu cafezinho ou para utilizar a suplementação de cafeína antes de um dia que vai ser um treino mais extenuante ou num dia que às vezes você já está se sentindo um pouco mais cansado, que você precisaria de uma disposição a mais para fazer aquele treino. Um dia que você estiver descansado, um dia que você estiver se sentindo bem, um dia que você não vá fazer um treino que seja tão desgastante, você deveria evitar esse tipo de substância para você não trazer tantos efeitos colaterais para o seu corpo, para você ter uma melhor recuperação dos treinos, um melhor descanso e não sofrer tanto com esses efeitos que vêm junto com a cafeína, além daquela sensação de disposição que a gente sente logo após o cafezinho ou logo após o consumo da suplementação. Lembrando que o descanso ele é fundamental para que você tenha bons resultados no seu corpo, então isso também é muito importante para que o seu corpo seja sinalizado, para que o seu cérebro consiga enviar os sinais para o seu corpo que são necessários para o seu descanso e que você consiga realmente ter um bom relaxamento. Esse relaxamento ele é inibido quando a gente consome cafeína e se a gente consome níveis mais baixos, se a gente evita o consumo de cafeína, a gente consegue ter um descanso muito melhor e, consequentemente, um resultado melhor dos nossos treinos devido à recuperação que ela acontece durante esse período do sono e do descanso. Espero que essas dicas ajudem você, que você consiga escolher o seu pré-treino da melhor forma e que você consiga atingir excelentes resultados tanto no seu corpo quanto na sua saúde também. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!